tem uma outra pergunta, até ainda na parte técnica da coisa aí. Levi, você agora com todos esses anos, essas experiências que você tem como editor e tal, já tendo começado aí numa época talvez um pouco mais analógica, e Sim. hoje indo além do digital, com a inteligência artificial, né, entrando no jogo, qual que você considera assim, o maior desafio de hoje para editar uma história em quadrinhos, meu amigo? Você faz isso para você mesmo no Hyperion, trabalha para uma editora terceira. Qual que você diria assim que são os grandes desafios em trabalhar na sua editora, trabalhar na editora, né, da Panini? O que você poderia dividir com a gente assim? Porque eu confesso que é uma coisa muito nebulosa para mim. Né, de ver o material pronto e eu conheço alguns processos, mas obviamente não todos, né? O que você acha Sim. onde que o bicho pega na hora de editar? Eu acho que o processo de tradução ele é bem complicado, porque é uma tradução que tem que funcionar para todo o território nacional, para todos os leitores, para todos os gostos. Uhum. Você tem que ter muito cuidado ao traduzir, a linguagem que vai ser usada. É, tem que pensar também como se fosse uma atuação de cinema, né? Se tivéssemos atores reais vivendo os personagens, cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar. Eu acho que o mais complicado em tradução é você conseguir passar isso e o leitor perceber Uhum. que cada personagem fala de um jeitinho diferente. Cada um tem o seu jeito de se expressar, a sua personalidade transposta. E, lógico, né, a tradução tem que ser legível, compreensível, as pessoas não têm que ficar com dúvidas no que leram. E digo mais, né, às vezes você tem que consertar incongruências que você pega no roteiro original, sem alterar a ideia principal. Por exemplo, não é inventar história, mas pegando um exemplo aqui da saga do clone, como eram muitos roteiristas, em alguns momentos, alguns roteiristas se complicaram na hora de expressar a ideia do que estava sendo dita na história exatamente anterior. Mas aí era outro roteirista. Então, por Ixi, Maria. exemplo, talvez as pessoas não percebam, mas muito das coisas que o DeMatteis focou, ele está focando nos pensamentos interiores do Peter. Beleza, Certo. a gente está aí focado na mente do Peter. Quando chega a história do Coruja, ele está tendo as mesmas dúvidas que o Peter. Se ele vai ser a Coruja ou se ele vai ser o Owlsley. Só que aí muda de roteirista, eu acho que é o Howard Mack, e ele muda a perspectiva. Então, o que era para ser o Coruja deixando de ser o Owlsley para ser apenas a Coruja, nos roteiros do Mac, ele muda a perspectiva. Ele contradiz o que estava sendo dito em história anterior. E aí, o Ai, que a ai, gente ai. faz? A gente conserta na tradução e na adaptação, na edição, de forma que o leitor não perceba que isso tinha passado. Outra coisa Sim, que às sim. vezes pode Acaba passar. ficando. O pessoal tem uma experiência melhor, né? Acaba tendo uma Sim, experiência melhor aqui no Brasil, né? Do que o pessoal teve lá no ao ler original, né? Isso é muito às legal. vezes, por exemplo, tem um balão de pensamento, um recordatório de pensamento, aqueles quadradinhos, né? Uhum. Do Peter narrando alguma coisa, algum pensamento dele. E por alguma razão, na edição americana, colocam as características do recordatório iguais aos do recordatórios da Mary Jane. Mas não é a Olha aí. Mary Jane pensando, é o Peter. Meu Deus, Aí o que você que faz? confusão. Retoca. Coloca a cor correta do balão do pensamento do Uhum. Peter. Porque não é a Mary Jane pensando, é o Peter. Sim, sim, sim. E assim, é facinho para você também errar na hora de adaptar para o português. Porque se você segue apenas o original, sem prestar atenção no que está sendo dito, você só traduz automaticamente, você vai fazer o que está lá. E É vai verdade. traduzir, vai diagramar. Aí quando você vê depois a edição impressa, caramba, mas não era ela pensando, era o Peter. Mas já era, né? Por isso que o cuidado Já tem que é. ser visto antes, a atenção tem que ser dada antes. E esse, às vezes, para mim, é o maior medo. É errar junto com a edição original, ou pior, né? Provocar um erro de algo que não está lá. Criar Sim. algo que não foi falado por ninguém, Sim. você inventar uma fala, aí você fala, Putz. eita,
cara, não inventa, né? Pois é. É. Não inventa.